Robert Louis Stevenson é conhecido por ser um novelista, escritor de roteiros e escreveu grandes clássicos como A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, entre outras grandes obras. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Embora seu nome de batismo seja Robert Louis Balfour Stevenson, ele é comumente conhecido como Robert Louis Stevenson e nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 13 de novembro de 1850. O escritor foi um influente novelista, poeta e escritor de roteiros de viagem britânico, nascido na Escócia. Escreveu clássicos como A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, Raptado e As Aventuras de David Balfour. Louis Stevenson é considerado um dos mais importantes escritores britânicos do século XIX e está entre os autores mais traduzidos em todo o mundo. Em vida, ele também foi um ativista político, um grande crítico social e humanista. O pai de Louis Stevenson foi um engenheiro civil que trabalhava em faróis e sua mãe era Margaret Isabella, uma recatada dona de casa. Desde cedo, Lewis era pressionado pelo pai a seguir na mesma carreira, mas a saúde debilitada e a fraca inclinação para a área fizeram com que ele decidisse seguir por um caminho alternativo. Persistindo com leituras e escritas, foi em 1866 que entrou para a Faculdade de Direito de Edimburgo e lá escreveu durante 1871 e 1872 para o jornal universitário, o Edinburgh University Magazine, que é a revista universitária Edimburgo, algo que lhe ajudou a fortalecer seu gosto e talento para a arte e literatura. Foi no ano de 1873, após concluir a faculdade, que Robert mudou-se para a cidade de Londres, pois sentia-se deslocado no ambiente familiar, marcado por um clima coercitivo e pela inexorável moral e religiosidade puritanas. Em sua curta estadia na cidade, passou a frequentar os salões literários para, algum tempo depois, partir numa longa viagem pela Europa em busca de mais conhecimento. O ano de 1876 é importante na sua vida particular, pois nesse ano, na França, Robert conheceu uma mulher norte-americana 10 anos mais velha, chamada Fanny Van de Griffith Osborne, com a qual se casou em 1880, na bela cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ao voltar à Inglaterra, ele traz consigo a esposa e um enteado, chamado Lloyd Osborne. No ano seguinte, é internado na cidade de Davos, Suíça, para tratar sua tuberculose, da qual sofria há anos. Mesmo com sua saúde debilitada e frágil, Robert publicou seu primeiro livro, que consistia em uma narrativa de viagem em 1878. Por ser dono de uma mente sagaz, o escritor conhece sua notoriedade artística ao escrever em 1886 Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, comumente conhecido como o clássico O Médico e o Monstro, um de seus maiores sucessos literários até hoje. No ano de 1887, Robert perde seu pai e retorna aos Estados Unidos para tratar de sua tuberculose, que lhe mantém sempre doente. No ano seguinte, o autor aventura-se num veleiro em diversos arquipélagos do Pacífico Sul, junto com a esposa e seu enteado. Apaixonado pela paisagem paradisíaca, se estabelece definitivamente em Apia, nas Ilhas Samoa, em 1889. Com o agravamento de sua doença, Robert Louis Stevenson faleceu prematuramente em 3 de dezembro de 1894, aos seus 44 anos de idade, enquanto escrevia sua obra-prima inacabada, Weir of Hermiston. Infelizmente, ele foi acometido por uma hemorragia cerebral. O escritor encontra-se sepultado em Stevenson Family State Grounds, Vailima, Tuamasaga, em Samoa. Caso você não conheça o clássico O Médico e o Monstro, vou apresentar-lhe brevemente. Originalmente, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, onde se traduz para O Médico e o Monstro, ou também O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É uma novela gótica com elementos de ficção científica e terror, escrita pelo autor escocês Robert Louis Stevenson e publicada originalmente em 1886
Na narrativa, um advogado londrino chamado Gabriel John Utterson investiga estranhas ocorrências entre seu velho amigo Dr. Henry Jekyll e o malvado Edward Hyde. A obra é conhecida por sua representação vívida do fenômeno de múltiplas personalidades, quando em uma mesma pessoa existem tanto uma personalidade boa quanto uma má, ambas muito distintas uma da outra. O impacto do romance foi tal que se tornou parte do jargão inglês, com a expressão Jekyll e Hyde, usada para indicar uma pessoa que age de forma moralmente diferente dependendo da situação. A obra foi um sucesso imediato e uma das mais vendidas do autor. Dado ao tamanho sucesso, adaptações teatrais começaram a ser encenadas em Londres apenas um ano após seu lançamento, e a partir de então, o livro inspirou a realização de diversos filmes e peças. O aclamado autor de literatura de terror Stephen King considerou a obra como um dos 3 grandes clássicos do gênero, sendo os outros 2 Frankenstein e Drácula. A obra está em domínio público e está disponível gratuitamente na internet. A trama é a seguinte: em Londres, durante um passeio, Richard Enfield narra a seu parente, o advogado Gabriel John Utterson, um estranho encontro com uma figura sinistra chamada Mr. Hyde. Utterson se preocupa, pois recentemente seu cliente, o respeitável médico Dr. Henry Jekyll, tornou Hyde o beneficiário de seu testamento. Alguns dias depois, o advogado consegue se encontrar com Hyde e fica impressionado com sua feiura. Após um jantar na casa de Jekyll, Utterson discute o assunto com o médico, mas este garante que está tudo sob controle e não precisa se preocupar. Um ano depois, Hyde espanca um homem até a morte com uma bengala que Utterson presenteara a Jekyll. Acontecimentos estranhos se sucedem, culminando com a reclusão de Jekyll em seu laboratório. O mordomo pede socorro a Utterson e os dois arrombam a porta do laboratório. Lá encontram o corpo de Hyde usando as roupas de Jekyll e uma carta deste explicando todo o mistério. Na carta, Jekyll explica que, na tentativa de separar seu lado bom dos impulsos mais sombrios, descobriu uma poção que o transforma periodicamente numa criatura sem quaisquer escrúpulos, Mr. Hyde. No início, Jekyll se deleitava com a liberdade moral que tal ser possuía, mas com o tempo ele perdeu o controle sobre as transformações. O estoque da poção se esgotou, ele não estava conseguindo obter o ingrediente certo para recriá-la, e o médico sabia que da próxima vez em que se transformasse no monstro, não haveria mais volta. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!